Eu acho que eu fiquei rico antes dele. É, galera, complicado. É o Neymar, o pai do Neymar, de novo voltando naquela mesma seara de brincar com o que não se deve brincar, de falar o que não se deve falar. Fica aqui no vídeo, nós vamos falar disso hoje. Tem muita coisa pra falar dessa história. E já deixa o like, deixa o inscrever-se e vamos pro vídeo, bora. Eu vou botar o vídeo aqui pra vocês e aí a gente vai comentar um pouquinho junto. Mas primeiro vamos ver o vídeo junto. Pro Barcelona ele ganhava muito mais com imagem do que com um contrato profissional. Cara, eu ganhei mais dinheiro com meu filho. Eu acho que eu fiquei rico primeiro que ele. Você sabe que eu acho que a coisa mais bizarra disso tudo é o fato de como é falado e não necessariamente do que é falado. Porque o Neymar, ele criou uma empresa, eu assisti todo o podcast, e ele criou uma empresa para tratar justamente da imagem do filho. Então, nesse sentido, certamente a empresa faturou muito mais do que o Neymar, rapidamente. Mas, foi cerceado o quanto o Neymar ganhava disso, né? Então, assim, eu fiquei rico antes dele. Mas quanto que o Neymar ganhava desses 40 milhões que ele fez? Vamos ver o corte todo. Por isso que eu entendi essa conversa. Porque se você falar, poxa, vamos chegar em 2013, o maior salário do Neymar foi 200 mil reais. E foi de imagem. 200 mil reais, vamos falar assim, vamos fazer uma conta besta. Ele tinha ganho, em 2000, vamos falar de 2013 inteiro, que foi metade de 2013. Então, metade de 2013, 2 milhões vezes 12, nós estamos falando de 200 vezes 12, estamos falando de 2.400. Então, metade disso, ele ganhou em 2013 1 milhão e 200. Certo? Certo. 1 milhão e 200, você tira isso aí, 30%. 27,5, tira 30%, já Diminui 300 pau, foi para 900. Foi para 900. Então, o 2013 ganhou o quê? 900 mil reais, concorda? A ida dele pro Barcelona, ele ganhava muito mais com imagem do que com... Daí, depois dessa parte, ele fala que ele já tinha ganho em torno de 40 milhões com a imagem do Neymar, enquanto o Neymar não tinha 5 milhões na conta. Basicamente, no geral, o corte e o que estão cortando desse podcast é isso. E, cara, tem várias coisas pra gente falar aqui. A primeira, beleza, você ganhou uma boa quantia com a imagem do garoto, com a imagem do menino na época. Mas quanto dessa quantia foi pra ele? Qual era o contrato da empresa do Neymar pai com o filho Neymar Júnior? Então, esse é o primeiro ponto. Qual era esse contrato, né? Quanto que o Neymar, no que tem já a imagem, ganhou disso tudo? A gente não sabe, porque não foi dito, porque a comunicação foi mal feita. E é por isso que esses caras não vão nesses podcasts, e é por isso que a gente tem que valorizar a ida deles lá, porque a gente precisa... Cara, isso tudo é conhecimento pra gente, né? No geral, quem olhou o podcast aprendeu muito, mas o como se fala às vezes é muito, muito complexo e muito importante. Então, acho que esse é o grande problema. E aí vem outros pontos importantíssimos, que é o seguinte, eu fiquei rico antes dele. Cara, essa frase... Eu sou muito fã do Jorge Igor aqui do YouTube, inclusive salve pro Jorge Igor. E, cara, eu ouço ele falando claramente assim, ó, se eu vou ver um vídeo, provavelmente ele vai soltar algum vídeo sobre isso, e dá pra ouvir ele falando, essa frase soa estranho, né? Primeiro que assim, muita gente critica o fato do Neymar Júnior ter o nome Neymar Júnior, né? Por que Neymar Júnior, né? É como se o pai dele fosse sido um grande... atleta, uma estátua e ele seja, né, enfim. Então eu já vi esse tipo de crítica. Eu não entro muito nessa. Então assim, é complicado, né? O nome do cara é o pai dele que decide, tá tudo certo, vamos embora. Mas tem gente que já entrega como se aí fosse uma certa... como se fosse uma certa vaidade do pai dele. Então aí já tem gente que fica... Mas eu não ligo pra isso. O meu ponto maior é o seguinte. Ali na frase, eu acho que eu fiquei rico antes dele. Aí, sim, aí tem uma vaidade. Pra mim, no momento que se fala isso, existe aí uma vaidade clara. E eu acho que todos nós somos um pouco vaidosos. Mas, cara, o pai dele foi justamente quem construiu a imagem dele. Tu tá entendendo? Foi quem ajudou, né, a construir a imagem dele. Então, o pai dele é o dono da empresa, né, da imagem do Neymar. Então pensa o seguinte, o que me pega, né? Cara, por favor, como a gente tá falando do cara que construiu a imagem do cara e ele vai lá e fala uma coisa dessa, que não faz sentido.
Entendeu? Então, é isso que mais me pegou, né, meu? O cara que, tipo, na teoria tem que proteger a imagem dele, expondo a imagem dele dessa forma. É isso que me deixa meio angustiado, assim, porque é complicado, cara. A imagem de um cara como o Neymar, que já vem arranhando a imagem durante muito tempo, ela tá em um momento em que, né, a gente tem que ter muito cuidado. E aí teve a história do Fred também, né? O Fred foi pra uma entrevista, salvo engano, né? Não lembro exatamente se era do GE ou algo do tipo. Sinceramente eu não lembro, não cheguei a ver a entrevista, eu vi só o corte, pra ser sincero. E aí a gente é obrigado a falar aqui que o Fred é um caso claro de quem, na realidade, tá ali fazendo só o dele, né? Tipo, o Fred, pra mim, ele é um cara que ele... Durante a carreira dele, uma das coisas mais importantes era justamente o fato dele realizar os sonhos dele. Então, por que eu digo isso? Porque o Fred foi lá, ele conheceu o Cristiano Ronaldo, acho que ele conheceu também o Neymar, de alguma forma, conheceu uma série de jogadores, bateu bola com vários deles, realizou muitos sonhos. E hoje em dia, passou esse tempo, acho que os sonhos são diferentes. Hoje o Fred, o sonho dele, eu acho que é se tornar cada vez mais milionário. E nesse sentido, acenar pro fato de que o Neymar fez muita merda é interessante, né? A gente sabe como funciona o modus operandi da Globo e dessas grandes empresas. Então, acenar para esse lado é importante. E foi o que o Fred fez. Ele acenou pro fato do Neymar, na realidade, ser um cara muito bom dentro do campo e fora do campo ser um idiota, né? Um cara que só faz merda. Foi basicamente isso, né? Só faz merda não, mas que tem escolhas duvidáveis, foi o que ele falou. Cara, precisa, né? Então não fala do cara, né? Eu gosto muito dele dentro do campo, ponto. Explicitar que fora do campo ele tem atitudes estranhas, não tem necessidade, né? E se tem necessidade, tem um porquê ter necessidade. Eu acho que esse é o grande ponto. Então, pra mim é isso. Acho que não tem muito o que falar além disso. Não gostei da atitude, não gosto desse tipo de atitude, não faria isso. O que eu posso dizer é o que é sobre assuntos específicos. E no caso do pai do Neymar, eu acho que é um assunto específico. Não precisava ter sido dito. E se fosse dito, deveria ter sido dito de uma forma diferente. Eu acho que esse é o grande resumo dessa história toda. Então, fica um abraço aqui pra todo mundo. Eu não tenho treta com ninguém, nem quero ter. Mas o fato é, ali teve vaidade, ponto. E não se deve ter. Não, principalmente tu sendo o guardião da imagem do teu filho. E aí tu vai lá e tu demonstra uma vaidade em cima da imagem do teu filho. Aí não dá. Pra que precisa dizer que você ficou milionário antes que o seu filho? Talvez seja por isso que ele não fala tanto. Porque quando fala, pode acontecer essas coisas. Valeu, pessoal. Deixa o like. Deixa eu compartilhar aí. Compartilha esse vídeo. Dá um curtir. A gente tá tentando crescer o canal aqui. E eu vou até onde der. Se tiver curtida, se tiver visualização, a gente volta. Se for cada vez tendo menos, não tem por que voltar, né, cara? Então, pô, me ajuda aí, tá? Um abraço e é nóis.